Gente, boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos nesse nosso espaço, que é continuação do nosso primeiro ciclo, né, de encontros articulados pedagógicos, realizados lá em abril, né, onde a gente vivia um tempo, abril e junho, eu sempre falo abril, né, onde a gente vivia um momento de muitas incertezas, né, como vai ser esse trabalho remoto, essa educação, né, mediada pela tecnologia, por onde é que eu começo, né, o que que eu faço. Eu costumo dizer que a gente não sabia nem onde colocava a mão, né, que ficava assim sem saber o que fazer, por onde ir. Enfim, foi um momento bem desafiador, né, e lá naquele primeiro encontro, só para contextualizar um pouquinho, né, vocês conversaram, dentre outras coisas, dessas angústias, né? O como fazer com algumas sugestões que nós trouxemos aqui. E fizemos também uma metáfora, né? Foi refletido no grupo, eu acho que todo mundo se lembra, né? A metáfora do voo do trapezista, né? Que como é esse voo, como é difícil se lançar, né, nesse voo, mas intuindo e desejando que esse voo pudesse ser agradável, né, pudesse ser fortalecedor e enriquecedor. E é um pouco disso que a gente vem mostrar hoje, né, com a ajuda aí das experiências, especificamente hoje, para a educação inclusiva, né, para o ensino especial, para a educação especial. A gente vem trazer o que a orientação educacional tem contribuído e como ela tem contribuído, né? Para isso, hoje a gente vai ter a apresentação de duas experiências, que eu tenho certeza que vai trazer, assim, um olhar diferenciado em meio a essa loucura que é essa pandemia, todo o nosso trabalho remoto, toda o nosso despreendimento, né? E é o desejo e a vontade de querer acertar, de fazer bacana, para atingir o nosso estudante. Agradecer a presença da Riane, que é diretora da Educação Inclusiva, né, da Subsecretaria de de Educação Inclusiva e Integral, né, da Secretaria de Educação, que está por aqui. Boa tarde, gente. Oi, Riane. Tudo bem? Tudo bem. Já eu vou passar a palavra para você, porque antes a gente vai receber aqui a Fátima e o Pedro. Certo. Com uma música, né? Um alento aqui para os nossos ouvidos, para a gente poder iniciar essa tarde, todos conectados com a mesma energia, com a mesma vibração, que é uma vibração de força e de possibilidades concretas. Tá certo? Para isso, vou chamar a Rose para apresentar os nossos artistas. Boa tarde de novo. Acho que nem precisava, mas enfim, estou aqui. Primeiramente, para agradecer a presença de todos vocês, né, a colaboração em estar conosco, promovendo este momento, tá? E por que não começar celebrando, né, com música, que tanto acalma nossos corações. Os nossos encontros são marcados por músicas, seja no acolhimento, seja na despedida, a gente está sempre curtindo a melodia, digamos assim. Tá? Então, para esta tarde, nós temos o Pedro, que toca saxofone, ele faz parte do projeto Santa Maria em Pauta, e ele vem com a nossa querida Fátima, que é professora no Santa Maria em Pauta. Eu não vou citar os instrumentos que ela domina, porque eu corro risco de esquecer algum e ela vai ficar chateada, tá? E ela também auxilia em algumas escolas de Santa Maria, que são a Escola Classe 116 e o Jardim de Infância. Fátima e Pedro, sejam bem-vindos e muito obrigado por estar conosco. Oiê!
Eu não consigo te ouvir, o seu microfone está fechado, Fátima. O áudio está fechado. Falou, peraí. Isso, agora a gente consegue ouvir. Olá, sou Fátima Meirelles, ao meu lado, Pedro Meirelles. Nós somos do Santa Maria em Pau. Pedro tem uma história muito interessante. Ele morava em Belo Horizonte, ele era artista plástico lá, pintava os quadros belíssimos, maravilhosos. Quando mudou para Brasília, a minha sobrinha teve uma grande ideia de introduzi-lo na música e trouxe para o Santa Maria em Pau. Lá ele encontrou a Jaira Prestes, que foi que iniciou com a flauta doce. Em seguida, ele foi para a Priscila Egídio Sabino, que veio para o Sax, onde ele se encontra até hoje. Como veio esse confinamento, então parou tudo, fechou tudo, e o Pedro falou, tia, eu não quero parar. Então, ele mesmo resolveu ter aulas de segunda a sexta, 1 hora por dia, para não perder o ritmo. Aí nós estamos aqui. Pedro é um exemplo fantástico de o que a inclusão serve, porque tudo, todos podem. E ele vai mostrar para vocês um pouco do que ele aprendeu. Nós ensinamos uma música que é New York, New York, que foi imortalizada por Frank Sinatra. Nós vamos começar a tocar para vocês agora. Vai. Peraí, vamos começar, tá? Afrouxa só um pouquinho mais aqui em cima. Afrouxa só um pouquinho em cima que você tinha. Peraí. Só um momentinho, gente, ao vivo, viu? Quem sabe faz ao vivo. Ajustando. São as habilidades, olha aí que legal. Não, ele é especialista no instrumento dele. Totalmente, estou percebendo. Isso, Pedro. E muito minucioso também, tá? Muito cuidadoso. Vai no serviço. Vamos embora?
demonstração para vocês que todo mundo pode tudo, independente de qualquer coisa. A inclusão é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Pedro Meirelles é o nosso orgulho. Parabéns, Pedro. Parabéns, obrigada, Fátima. Pedro! Obrigada, Fátima. Que Top, lindo! top, top. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fátima. Sempre uma parceira aqui da gente. Lindo, lindo mesmo, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada por aceitar esse nosso convite e estar aqui com a gente. Pedro, a gente quer você de novo por aqui, hein? Vamos lá! Beijo, tchau, tchau. Que gostoso, né, pessoal? Que gostoso ver na prática a intencionalidade, né? Ver na prática as possibilidades e os desafios sendo perseguidos, sendo vencidos, sendo ampliados, né? Muito bacana. Parabéns aí pelo sobrinho, viu, Fátima? Então, lá, iniciando o nosso segundo ciclo de encontro articulado pedagógico voltado à educação inclusiva, ao ensino especial, queria convidar para falar um pouquinho aqui para a gente, dar o seu boa tarde para esses orientadores, a Riane Natália, que é diretora da Diretoria de Educação Inclusiva. Boa tarde, Riane. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vou ficar com a câmera ligada só um minutinho, viu, gente? Aí depois eu pedi licença para poder desligar, porque eu estou no presencial aqui na sede, né, do Edifício Felícia, e o meu computador não tem câmera ainda, então eu liguei um pouquinho do meu celular para a gente poder se ver, né? Se conhecer, se olhar. Eu acho que faz toda a diferença, né? Nesse momento em que estamos tão distantes uns dos outros. Então, é mais para dar um oi e agradecer à Gerência de Orientação Educacional pelo convite, dizer que a gente fica muito feliz, né, de estar com vocês nessa tarde de hoje. Nós reconhecemos o valoroso trabalho que os orientadores educacionais fazem e como são importantes para garantir o sucesso da educação inclusiva dos nossos estudantes e também o atendimento exclusivo nas unidades de atendimento especializado aos nossos meninos com deficiência, né? Nós estamos aqui também com o Tiago, que é aqui da assessoria da diretoria da DEIM, e também com a Débora, que é assessora e hoje representa a nossa subsecretária Vera Barros. Tá bom, gente? Então, muito boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa área, né? A gente está à disposição. Que bom, Riane, a gente que agradece, viu, a presença de vocês aqui. Só lembrando que no primeiro encontro, no primeiro ciclo, né, no nosso, lá em junho, a gente não teve a participação da diretoria, né, até porque estava em movimentação e todo mundo muito agoniado, né, e as agendas não conseguiram se coincidir. Mas a Vera, que é a subsecretária, né, sempre foi uma parceira da orientação educacional, sempre tem olhos assim de muita gratidão e também de muita assertividade frente ao trabalho da orientação educacional voltado para uma inclusão, né, voltado para a educação inclusiva. Então, sigamos, né, e é com esse desejo e com esse sentimento que eu vou chamar aqui a coordenadora intermediária de Braslândia, que é a Luana Emanuele. Ela vai trazer para a gente uma experiência junto com a orientadora do Centro de Ensino Especial de Braslândia. Tá certo? Boa tarde, Luana, seja bem-vinda. Boa tarde, Érica. Boa tarde, colegas aí da gerência, os orientadores que estão conosco, participando. É um prazer estar aqui com vocês. Então, assumi esse ano a coordenação intermediária aqui em Braslândia, mas já estou atuando há 12 anos. É um grupo
aqui, eu gosto demais, um grupo de profissionais muito dedicados, compromissados, criativos, né, diante desse período que a gente está vivendo aí, com muitos desafios, e assim os colegas vêm surpreendendo, mostrando cada dia mais a capacidade de atuar em meio às adversidades, né. E hoje, a nossa convidada, sim, é a Isabel. A gente vai ter o privilégio de conhecer um pouquinho do trabalho dela. A Isabel também já tem uma trajetória longa aí no ensino especial, muito dedicada, muito criativa, e eu tenho certeza que ela tem bastante coisa aí para contribuir com a gente. Belzinha, já vou agradecendo, viu, sua disponibilidade em estar aqui com a gente, porque, assim, Bel está de licença médica, estava afastadinha, mas topou vir compartilhar os conhecimentos dela conosco. Então, ó, gratidão, amiga. É com você. Olá, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Isabel? Saudade de você. Saudade. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Cristina. Eu sou orientadora educacional já tem um bom tempinho, do Centro de Ensino Especial 1 de Braslândia, né, que é mais conhecido como Cenebras, né, e na primeira reunião, né, no nosso primeiro encontro, eu participei também, achei muito proveitoso e, assim, foi um momento muito bom, muito maravilhoso, porque é interessante que, por mais que a orientação educacional seja um trabalho, assim, que ele seja igual, né, mas existem algumas características diferenciadas em algumas modalidades, né, e o ensino especial, ele requer um pouco disso, né, às vezes eu falo bem assim, eu faço parte, eu me sinto, mas às vezes eu me sinto um pouco um peixinho fora d'água, quando os outros colegas começam a falar, né, porque a nossa realidade no ensino especial, ela é um pouco diferente, né, assim, em alguns detalhes, né, e eu achei muito bom e muito proveitoso, porque a gente trocou muitas experiências, a gente trocou muitas angústias, né, do que a gente estava passando naquele momento, aquele medo do novo, do que a gente iria fazer, de como que a gente iria proceder, e essa troca de experiência foi muito proveitoso, porque nos levou, assim, ao norte, né, até o norte, o que eu vou fazer, e ao mesmo tempo eu não estou sozinha, eu não estou sozinha nesse barco, existem outros colegas também que estão compartilhando dessa mesma dificuldade que nós estamos, né, e eu acredito que em todas as reuniões que eu participei, tanto da orientação educacional, quanto algumas outras que eu tive a oportunidade de participar, que eu fui convidada, e até mesmo na escola, naquele primeiro momento eu percebia isso, né, essa angústia, esse medo desse novo, né, do que nós vamos fazer e como nós vamos fazer, mas no decorrer desse tempo, assim, a gente começa a perceber que a gente é capaz, que a gente dá conta, que a gente não está sozinho, né, e é muito importante, eu digo que é muito importante esse acolhimento e essa escuta, né, a gente necessita disso, de vocês, tá bom? E agradecer, né, pelo convite, por esse momento, apesar de eu estar afastada, mas eu falei para a Luana, vou sim, com certeza, vou contribuir, tá? E aí a Luana me pediu para eu poder falar um pouco, né, da experiência nesse trabalho remoto. Eu já tinha feito uma apresentação na nossa coordenação coletiva, mas aí, assim, é um material um pouco extenso, então eu prefiro falar um pouquinho, né, olhando assim no rostinho de vocês, até para ver a reação de vocês. E não vou apresentar o material não, porque ele vai destoar um pouquinho sobre, não vou falar, não vou ser muito extensa, eu vou falar o que realmente aconteceu na nossa prática, né, no decorrer desse processo, daquele primeiro encontro da gente até agora. Como todos sabem, no Centro de Ensino Especial existem as equipes, né, então, assim, eu trabalho realmente junto com as meninas, tanto com a psicóloga lá da escola, que é a Antônia, e a Irene, né, então, o que nós resolvemos? Como nós já trabalhamos ali todas juntas, né, nós resolvemos fazer, primeiramente, um plano de ação. Então, o plano de ação, ele, claro, eu fiz o plano de ação separado, porque o SOI, ele precisa de um plano de ação, mas todas as ações que nós planejamos juntas,
Por quê? Nesse momento, muitas vezes, não tem como a gente falar assim, não, isso é só do SOI, ou isso é só da equipe, né? Muitas vezes não tem como, a gente tem que integrar realmente o nosso trabalho, né? A gente sempre trabalhou assim, então nós optamos por fazer dessa forma, tá bom? E aí, o que nós fizemos, primeiramente? Nós fizemos um plano de ação, né, delimitando as ações em todos os eixos, tanto com professores, com os alunos, com a família, naquele momento, com a comunidade, com a rede social, né, que existe, com a escola, com a gestão, né, e aí nós solicitamos à equipe gestora para que a gente apresentasse o nosso plano de ação dentro da reunião coletiva que tem semanal, né, e ali, dentro daquela reunião, nós colocamos para os professores quais seriam as nossas ações durante esse trabalho remoto, né, e aí ficou bem separadinho, porque nós colocamos para os professores, olha, nós vamos fazer dessa forma, então, quem tiver problema em relação, dificuldade, como fazer o planejamento ou a atividade para determinado aluno, que tem que ser bem específica, por exemplo, TGD, ela não vai passar qualquer atividade para um TGD, então você vai procurar a psicopedagoga. Se você estiver tendo dificuldade, se a família não estiver dando retorno, por exemplo, das atividades, você vai procurar o SOI. Então, nós delimitamos para que os professores, nesse primeiro momento, não ficassem perdidos, porque o que nós percebemos é que eles estavam totalmente perdidos. Numa ventania, o que nós vamos fazer, como nós vamos chegar e como nós vamos acontecer. E a gente ainda tinha um pouquinho a mais de dificuldade. Por quê? Porque os alunos, eu acredito que no meu e em todos, né, nós não temos a plataforma para a gente trabalhar. Então, qual é a forma que nós temos para alcançar essa família? Foi o nosso primeiro pensamento, né, na escola. E aí, a forma de nós alcançarmos a família foi através de telefone, né, até hoje nós não temos, eu acho que está em processo de criação, porque precisa do e-mail, do aluno e tal, para poder ter a plataforma, que eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante nesse processo, né, e aí nós contactamos as famílias por meio do WhatsApp, né, do aplicativo WhatsApp, e aí os professores, eles formaram grupos em si, né, e o que aconteceu, gente? É claro que nós não conseguimos atingir todos, né? Eu acredito que isso aconteceu em todos os lugares. Então, primeiramente, eu solicitei aos professores, depois dessa apresentação, que nós delimitamos o que cada um ia fazer, eu solicito, né, quando tem as reuniões, pelo menos de 15 em 15 dias, eu peço a fala na coordenação coletiva e eu peço aos professores que não estão tendo a resposta das atividades, né, e aos professores que não estão conseguindo mais contato, para me repassar, né, porque aí o que nós vamos fazer? Aí nós vamos tentar entrar em contato com a família, saber o que realmente está acontecendo, né, e naquele último caso, foram pouquíssimos, graças a Deus, aqui na nossa escola, aqui em Braslândia, pouquíssimos casos que nós não conseguimos o contato em si, né, e aí, esses pouquíssimos casos, pelo menos 2 ou 3, eu fui na casa. Por quê? O que acontece? Eu tenho, pelo menos é um problema que eu tenho aqui em Braslândia. Os nossos alunos, esses, por exemplo, que eu tive o problema, eles são maiores de 18 anos. E como são maiores de 18 anos, o conselho tutelar, ele não atende mais, tá? É considerado incapaz e tal, mas eles não atendem, né? Então, é uma questão que aí sobra para a gente mesmo, né? É uma questão, eu acredito que seja uma questão humana, né? E aí, fui atrás, juntamente com outra pessoa da escola, com aquele mau cuidado, com aquela mau delicadeza, né, de chegar na casa, de perguntar o que estava acontecendo, e graças a Deus nós conseguimos retomar esse aluno para a escola, né, então, teve caso que o aluno mudou, por exemplo, né, então, se tiver 2 ou 3 casos na escola de aluno que realmente não está respondendo. Então, eu faço essa dinâmica, né, de perguntar, de solicitar para os professores essa demanda, né, porque
eu fazia diferente antigamente. Toda semana eu tirava um dia da semana, que eu passava em todas as salas da escola, tanto nos 2 períodos, de manhã e à tarde, fazendo esse levantamento das queixas, das questões. Eu não esperava eles irem na minha sala. Eu achava mais fácil, porque muitas vezes o professor não tem nem como deixar o aluno na sala, então eu prefiro passar, né? E aí, neste caso, eles me chamam e me colocam um problema e me colocam a situação, né? E aí, a nossa maior preocupação, eu acredito que eu tenha falado isso no primeiro encontro e eu vou falar novamente. A nossa maior preocupação, e era uma coisa que a gente colocou muito nas reuniões coletivas. Professor, cuidado. Por quê? Porque essa família, nesse momento, ela está passando por muitas situações, né? A gente não sabe o que se está passando. E outra coisa, a família, ela tem uma dinâmica. Uma família que tem um filho especial, ela tem uma dinâmica, ela tem uma dificuldade, né? Então, tem que ter muito cuidado nesse momento para que essa atividade que vai ser que a escola está enviando, que o professor está enviando, não venha a sobrecarregar aquele tanto de atividades, aquela rotina que aquela família já tem, né? Porque quem trabalha no ensino especial sabe das dificuldades que as famílias passam e também, até a gente, quando está na sala de aula, a gente percebe a dificuldade e o trabalho que aquele aluno tem, né? E muitas vezes, aquele cuidado com uma atividade a mais pode vir, sim, a sobrecarregar. Então, o que nós falamos? Até porque, por exemplo, não é só a atividade do professor regente, é a atividade do professor regente, mais a atividade do professor de projeto de educação física, mais a atividade do meio ambiente, de informática. Então, são várias atividades, né? E aí, na escola, os professores têm esse cuidado. Outra coisa, passou a atividade, que eu falo muito, Isabel, mas a família não me respondeu. Beleza, você já falou lá que está sentindo falta, só coloca um bilhetinho, até como a gente não tem plataforma, né, que eu acho lindo que os outros colegas fazem, eles mandam na plataforma, meu filho, eu recebo direto do meu filho, então eu acho maravilhoso. Como a gente não tem a plataforma, a gente manda as mensagenzinhas no Zap, olá, família, estou sentindo falta de vocês, aquela coisa bem assim. Então, professor, você já mandou, eles já viram, mesmo que não respondam, mas se eles já visualizaram que você está sentindo, que a gente está sentindo falta, ou que precisa fazer, ou que isso, que aquilo, acabou. Você tem que dar um tempo e esperar. Não pode ser uma coisa de todos os dias estar ali enchendo o saco da família. Dá esse tempo. Passou as atividades da semana, espera, né? Até porque tem família que realmente não vai conseguir, às vezes tem família que só consegue fazer no final de semana, ou num determinado dia, então você precisa dar esse tempo para ele, né? E assim tem sido a nossa dinâmica. Outra coisa que o SOI também faz aqui, a gente também ajuda na questão das cestas que estão sendo entregues agora, né? Então, as primeiras cestas eu também estive. Aí, o que eu fiz? Como eu já tinha feito esse levantamento de dados, e eu sabia todos os alunos que, por exemplo, não tá respondendo, ou está respondendo uma vez, por exemplo, os que têm atividade para buscar na escola, nunca buscou atividade na escola, ou só buscou uma semana, não buscou outra semana. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha listinha, anotei todas essas observações, no dia da entrega da cesta, eu que fiquei lá responsável por pegar o nome do aluno para assinar o coisa, e aí eu perguntava, mas o que está acontecendo? Perguntei para todos, né, como é que está fulaninho? Mas o que está acontecendo? Qual é a dificuldade que vocês estão tendo, né? Fala para a gente tentar resolver a dificuldade e tal. Então, eu aproveitei para no dia da entrega da cesta, para dar aquela puxadinha de orelha em quem precisava, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque algumas não, mas muitas famílias do ensino especial, eles não conseguem enxergar, infelizmente, o ensino como uma coisa assim, é mais um descanso para a família, muitas vezes é mais um descanso para a família, né? Eu me deparei com uma situação dessa outro dia, eu fui fazer uma visita, e aí a mãe falou, não quero, e não adianta nem a professora vir trazer a atividade na minha porta,
porque o meu filho não vai aprender. Falei assim, tá, o seu filho não vai aprender, mas ele vai ter um estímulo, né? A professora vai fazer atividades, vai mandar atividades para que a senhora estimule ele, né? A parte visual, a parte auditiva, a parte sensorial, né? Outra coisa, o seu filho na escola, ele está socializando, a senhora pensa que isso não é, mas ele sente. A senhora mesmo acabou de falar quando coloca ele na cadeira de roda e sai. Só que são várias dificuldades, são várias coisas que a família coloca, empecilhos que a família coloca. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De como eu vou abordar, como eu vou chegar, e levar em consideração que nós estamos num período em que, assim, o que nós deparamos muito era o medo das famílias, né, porque como tem alguns alunos que são muito debilitados na saúde, as famílias morriam de medo. Então, assim, não quero nem sair de casa para ir lá, porque se eu trouxer alguma coisa para dentro de casa e o meu filho ficar doente e acontecer alguma coisa com ele, então a gente teve essa dificuldade de família que não queria nem que o professor levasse a atividade higienizada na casa, por medo. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade de como a gente vai fazer, né? Mas eu acredito que, assim, para encerrar minha fala, né? Eu acredito que acho que a parte mais difícil a gente já passou, né? Dentro deste período, a gente tem somente que esperar mais um pouco, ter mais um pouco de paciência, né? E eu acredito que todas as colegas que estão aqui sabem do que eu estou falando, sobre o ensino especial, requer um pouco mais de cuidado, requer um pouco mais de paciência, é um pouco mais complicado, digamos assim, mas vale a pena, vale muito a pena a gente ver, principalmente, a alegria dos alunos, né? Ontem, eu estou afastada, mas ontem as meninas fizeram uma atividade que foi o seguinte, que eles conseguiram um carro de som do Simpro, aquele carro que sobe em cima, e aí lá na escola tem a turma do Chaves, nós fazemos a turma do Chaves para os alunos, eles amam, eles adoram, né? E por acaso eu sou a Dona Florinda, né? Só que dessa vez Dona Florinda não pôde estar, foi outra Dona Florinda. Aí tanto é que eles me chamam de mãe na escola, eu sou a mãe Dona Florinda. É ótimo. E aí a escola fez uma carreata na cidade. Para quê? Coisaram os carros, enfeitaram os carros, professores, e aí a turma do Chaves, mais alguns personagens foram em cima, e passaram fazendo uma carreata na cidade para verem os alunos, para os alunos verem os professores, né, os que podiam, verem os professores, e assim, hoje está tendo a reunião, eu não estou participando, mas eu acredito que o pessoal deve estar lá compartilhando, né, as coisas que aconteceram durante a carreata, mas eu acredito que foi muito bom, porque os alunos, eles são muito receptivos, e eles adoram esse tipo de coisa, né. Outra coisa que nós fizemos foi já aconteceram 2 lives, né, então a gente faz o chamamento, faz os videozinhos chamando, e aí na aula é maravilhoso. Por que nós pensamos nisso? Porque nós fizemos uma reunião com os pais dos alunos, né? E aí, na reunião com os pais, no final, os alunos começaram a aparecer, as famílias começaram a abrir as câmeras, né? E, gente, foi uma coisa muito, muito emocionante. Não teve ninguém da escola que se debrulhou em lágrimas, porque a alegria deles em ver a gente foi tamanha, e eles davam tchau, e eles queriam falar, e aí nós falamos, não, vamos fazer uma live para eles? E aí nós fizemos uma live para os alunos, né, nós fizemos uma aula, e eles participaram, e aí depois teve outra live também, que teve algumas brincadeiras, e assim, a participação deles é maravilhosa, então, isso é uma coisa que fica assim, que vale a pena, qualquer movimento que a gente faça vale muito a pena, porque eles esperam e eles precisam, e isso isso é o que recompensa, né? Muitas vezes o esforço que nós temos que fazer, o cansaço emocional que nós temos, e isso é maravilhoso, e eu amo estar onde eu estou, tá? É isso, gente, muito obrigada pela fala.
Oi. Eu estou travando, toda hora eu estou travando, fica assim com cara de robô. Obrigada, Beatriz. Beatriz não, Isabel. Eu estava falando com Beatriz agora. Obrigada, Bel. Mãe da Beatriz. Mãe da Beatriz. É a Bel, mãe da Beatriz, tá bom? Ah, que bom. Por compartilhar o que você tem vivido, né? As suas experiências aí. Espero que você se restabeleça logo e que volte logo para as suas atividades normais. Muito grata de você poder, de você ter aceito, né, o convite de estar aqui, mesmo em licença para tratamento, né, de saúde. Enfim, a gente sabe do seu profissionalismo, da sua competência e do seu amor pela orientação e educação. Tanto é que a gente falou, olha, seria muito bacana se a Isabel viesse compartilhar o que ela tem feito, o que ela tem aprendido, compartilhar com a gente a sua caminhada. Muito grata a você, Bel, a Luana também, por ter feito essa mediação aí, poder ter trazido a Isabel para a gente. Gratidão. Eu que agradeço, e agradeço a Luana também. Beijo, nega. A ideia é que a gente ouça a próxima experiência, e aí no final a gente abre para sugestões, comentários, enfim, a gente abre aí o microfone para quem quiser Érica, para compartilhar também. Oi. a Riane acho que também tem algumas contribuições a mais para trazer para a gente. A Isabel mesmo levantou algumas questões que eu acho que talvez a Riane possa contribuir, por exemplo, com a questão da plataforma. Aí não sei se dá para ela esperar até o final, se a gente abre para ela agora ou depois da fala da próxima colega. O que vocês me dizem? A Isabel, ela não vai... Não, a Riane. Não, eu falei Isabel, quis dizer Riane. Não, você falou Riane, eu é que estou me colocando assim, porque a Isabel é que vai precisar sair, então a gente pode fazer o inverso, a gente pode abrir o microfone agora e aproveitar um pouco mais a Isabel aqui. Riane, você gostaria de falar? Oi, a dinâmica vocês podem definir, né? Eu vou apresentar um pouquinho sobre de que modo houve a construção de todo o planejamento para as atividades remotas da educação especial inclusiva, e a experiência que a Isabel nos trouxe, né, me deixou muito feliz, e a gente vê aí, eu não sei se eu estou vendo bem, Isabel, mas no seu rostinho deu para ver, né, a sua emoção em falar, principalmente ao final, né, quando as meninas agradeceram a sua grande colaboração, realmente a emoção em desenvolver esse trabalho, que nós todos sabemos que é um trabalho extremamente desafiador. Então, te parabenizar pela realização desse trabalho e dizer que a gente precisa conversar muito mesmo, né, tem muita coisa que a gente precisa trocar de experiência, e eu não sei se vocês querem agora trazer outra colega, ou eu posso já falar dentro dos 15 minutos previstos, né, para a minha colaboração agora, e vocês fiquem à vontade da forma como vocês acharem que vai ser melhor a condição dessa reunião, desse momento, tá bom? Tá certo. Pode falar, Riane. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá, gente, eu queria também, no início da minha fala, parabenizar e agradecer ao Pedro, né, não sei se ele ainda está, se a Fátima ainda está, mas se não estiverem, levem, por favor, a eles a minha gratidão e a minha alegria em tê-lo ouvido, né, sem dúvida a gente começa muito bem a reunião ouvindo música, e música ainda vindo de alguém tão especial para a gente, né, que é da área da educação especial, sem dúvida nos alegra ainda mais, e parabenizar também a Fátima. Bem, gente, da mesma forma como... Gente, desculpem aqui, a gente teve um probleminha, achei até que a minha conexão tinha caído, mas vamos lá novamente, né? Então, da mesma forma como alguns de vocês já falaram no início da nossa reunião, foi um desafio muito grande, né? Nós nos surpreendemos com essa
pandemia. Então, ela pegou a todos nós de surpresa, e nós fomos desafiados desde muito cedo a pensar de que modo a gente poderia dar continuidade ao trabalho desenvolvido aos nossos estudantes. E aí a gente tem um universo gigante, né? A gente tem um universo dentro da educação especial. No contexto da inclusão, a gente tem aí desde os centros especializados, que fazem atendimento exclusivamente a estudantes com deficiência, até quase 700 escolas inclusivas, e praticamente em todas nós temos estudantes com algum tipo de deficiência e até mesmo com altas habilidades de superdotação, que requerem um atendimento diferenciado. Então, a gente se desafiou muito nesse trabalho, inicialmente, quando o governador decretou aquele afastamento, né, a previsão era um tempo curtinho, né, a gente ficou ali com uma previsão de um mês, depois em seguida veio mais um mês, e aí nós estamos há quase 6 meses, né, se eu não me engano, sem aula presencial. E em julho, nós somos desafiados a retomar com as aulas remotas. Mas, enfim, nós construímos um plano voltado, não precisa projetar agora não, tudo bem. Nós construímos um plano voltado exatamente para as especificidades da educação especial, mostrando o quanto a nossa área é complexa, né, e tem uma série de questões que precisam ser consideradas. Então, o compromisso da Diretoria de Educação Inclusiva, que é vinculada à Subsecretaria de Educação Inclusiva Integral, era exatamente não deixar absolutamente nenhum estudante de fora, né? Então, a gente não poderia aceitar que se pensasse na possibilidade de algum estudante nosso não ser envolvido nesse processo de atividades remotas, por mais desafiador que isso nos fosse, por mais desafiador que, de fato, isso nos pareceu no início, né? Então, nós construímos um plano específico para a educação especial. Esse plano de atividades remotas, ele foi submetido à consulta pública. Nós tivemos mais de 300 contribuições, desde contribuições de professores, né, especialistas na área, pais, que são, assim, extremamente importantes nesse processo. Nós tínhamos contribuições de acadêmicos, enfim, e foram contribuições muito positivas. O plano, ele foi bastante elogiado, e nós tivemos também algumas questões que foram levantadas que nos despertaram para outras reflexões, né? Lembrando, assim, que foi um plano construído a 4 mãos, então, né, e realmente não seria fácil, né, pensar em uma situação nunca vivida antes, como de fato não foi fácil. Então, nós construímos esse plano, ele passou por consulta pública, e em seguida, umas 2 semanas depois, nós sentimos a necessidade de nós estarmos apresentando também um documento, a princípio seria uma circular, mas que virou um caderno enorme de orientações, né, com informações mais detalhadas sobre o trabalho dos professores em relação a esses estudantes e também em relação às características do trabalho realizado com os estudantes, né? Então, nós trabalhamos aí com 2 frentes. A primeira é em relação às características dos próprios estudantes, que deveriam todas ser levadas em conta, né? E a gente sabe que cada estudante, ele é único, então é um grande desafio, já foi um grande desafio nesse sentido. E a segunda frente foi exatamente pensar no atendimento que era oferecido no presencial para esses estudantes. Então, nós tínhamos estudantes mais comprometidos, por exemplo, em centros de ensino especial, mas também nós tínhamos estudantes em classes especiais, né, no que nós chamávamos antigamente de integração parcial. Nós tínhamos também estudantes na inclusão, né, nós temos estudantes em turmas de integração inversa, nós tínhamos que pensar sala de recursos, nós tínhamos que pensar programa de educação precoce. Então, nós tínhamos, de fato, um universo muito grande e complexo para considerar, né, lembrando que nenhum poderia, de modo algum, ficar excluído desse processo e dessa oportunidade de retornar as atividades pedagógicas, mesmo que de forma remota, né? Então, foi assim que nós começamos a construir e fizemos, então, esse caderno. Esse caderno de orientações, ele apresenta os instrumentos que foram construídos de uma forma bem detalhada. Então, a gente trouxe cada instrumento pontuado ali, os objetivos de cada instrumento, quem deveria aplicar, quem deveria responder, de que forma ele seria encaminhado, em que formato ele deveria ser encaminhado, enfim.
Então, nós construímos esse caderno de orientações exatamente para embasar melhor esse colega, esse professor, que também estava muito angustiado na base, né, que sabia da sua responsabilidade, que sabia da sua importância nesse processo, de modo a não descontinuar o trabalho, né, mas que também estava em um contexto de pandemia, né, com outras preocupações, com preocupação em relação à sua saúde, à saúde de seus familiares, né, todas essas angústias que eu acho que todos nós passamos em algum momento ou ainda até estamos passando, né, alguns colegas nós perdemos, né, colegas que perderam familiares, então toda uma questão envolvida bastante também sensível, né, então esse momento de fato foi um momento único e a gente espera não viver mais, né, gente, a gente espera que seja, que a gente passe por ele, que seja de fato só esse. Então, quando nós construímos o caderno, desde o plano até o caderno, nós, em todas as nossas discussões, nós levantamos a necessidade, e aí a professora Isabel colocou isso muito bem, de nós não estarmos trabalhando somente com uma única estratégia, por exemplo, a utilização da plataforma, né? Porque a princípio se discutia sobre teleaula, né? Isso foi muito discutido aqui na sede, né? A questão das teleaulas, e aí a gente construiu todo um documento falando da importância da acessibilidade para todos os nossos estudantes nesse processo das teleaulas, mas, sobretudo, a gente também começou a discutir sobre a plataforma, e a plataforma foi utilizada, foi escolhida, a Google Classroom, como a plataforma de referência, como instrumento necessário de ser utilizado dentro desse período remoto. E aí, nós conversamos exatamente sobre essa questão da obrigatoriedade da plataforma, né, da necessidade de nós não da necessidade de nós não ficarmos presos somente a essa plataforma, até porque nós temos estudantes muito comprometidos nos centros, né? Então, muitos deles, a princípio, não teriam um bom rendimento se nós colocássemos, né? Não teriam sequer acesso se nós colocássemos a plataforma de uso obrigatório. Então, a gente começou a pensar em várias possibilidades, e eu fiquei muito feliz com a fala da Isabel, porque eu percebo que isso tem funcionado, né, não só com a fala dela, claro, a gente tem tido várias reuniões com a base, já tivemos reuniões com professores de salas de recursos de várias regionais, com as próprias regionais de ensino, com os nossos intermediários, com os coordenadores da Precoce, com os itinerantes de altas habilidades, de deficiência auditiva e visual, né, então a gente teve, assim, muitas reuniões, e com os diretores de centros, nós temos sempre, então, assim, eu tenho percebido que isso foi fundamental para garantir o acesso e a continuidade com o sucesso do trabalho remoto para os estudantes com deficiência, né, e transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, a possibilidade de nós estarmos criando múltiplas estratégias e múltiplos instrumentos, né, caracterizando possibilidades diversas de acesso, desde com o uso do WhatsApp até e-mail, né, próprio telefone, mas o WhatsApp como uma estratégia extremamente importante, uma ferramenta super importante, né, o próprio material impresso, a gente sabe que muitas escolas estão utilizando com alguns estudantes o material impresso, então tudo isso foi fundamental para que a gente conseguisse acessar essas famílias. E na construção desses instrumentos, nós sugerimos, na verdade, foi até uma demanda que os diretores dos centros nos colocaram e que nós acabamos sugerindo a construção de um instrumento. Então, nós sugerimos a utilização do instrumento que mapeou exatamente o perfil desses estudantes e dessas famílias para as atividades remotas, né? E foi o PIAR. Então, nós elaboramos questões que permitiam, então, àquela unidade escolar conhecer com quem ficava esse estudante, se essa família tinha computador, se tinha celular com acesso à internet, se era uma internet, né, de dados móveis, se era uma internet Wi-Fi. Então, com quem ficava esse estudante no momento, né, em casa, quem poderia acompanhar, se essa pessoa tinha dificuldade com o uso dessas tecnologias. Então, a gente começou a conhecer um pouco mais essas famílias. Claro que algumas unidades já tinham muitas informações, né, mas eu achei bastante interessante o feedback que os próprios centros nos deram em relação a essa aplicação desse instrumento. Então, todos os centros utilizaram o PIAR, aplicaram o PIAR, ele foi também um instrumento disponibilizado para ser aplicado por todas as escolas, caso quisessem, né, como sugestão, e a partir daí, então, o professor passou a ter mais elementos para construir o seu planejamento de atividades remotas que seriam, então, realizadas durante esse período, né. Nós, considerando as próprias características e especificidades dos estudantes,
nós construímos também um modelo de formulário de avaliação e planejamento, inicialmente bimestral, depois houve algumas mudanças em relação ao tempo, né, mas que permitiu, então, o início dessas atividades remotas com base nos resultados do PIAR, o acesso a esses estudantes de uma forma mais fácil, né. Nas reuniões a gente tem percebido que, embora os desafios ainda sejam grandes, né, a gente está vencendo mesmo muitos deles e a gente tem conseguido avançar. E o que mais, assim, me surpreendeu foi que até mesmo os centros que, no primeiro momento, né, não utilizariam a plataforma, muitos deles me procuraram porque eles começaram a vislumbrar possibilidades de utilização dessa plataforma, dessa ferramenta. E hoje a gente tem vários centros com a utilização da plataforma, né? A gente tem, por exemplo, o Centro de Ensino Especial do Gama, que utiliza a plataforma Moodle, não é a Google Classroom, mas é a Moodle. A gente fez um trabalho de validação disso, com a gestão do centro. A gente tem outros centros usando a plataforma Google Classroom, e a gente tem também centros que usam parcialmente a plataforma, ou seja, que perceberam que a plataforma seria necessária e útil para uma parte dos estudantes e professores, mas que para outros ainda não. Então, tem centros que estão usando um sistema misto de acesso aos estudantes, incluindo a própria plataforma e outro grupo tendo acesso via WhatsApp, atividades impressas, e telefone, e videoaulas, enfim, todas essas possibilidades que foram traçadas. Então, eu percebo que essa construção que foi coletiva, que inicialmente foi feita, né, por 2, 3 pessoas, mas que foi apreciada por tantas outras em consulta pública e que tem sido utilizada, né, nas nossas unidades escolares. Então, essa construção ela foi extremamente positiva, e o fato de nós termos previsto essa variedade de possibilidades foi extremamente assertivo. Eu considero o ponto alto, realmente, do trabalho remoto foi esse entendimento, né, de que essa sensibilidade de que os nossos estudantes precisariam ser atendidos, né, com múltiplas possibilidades e estratégias de acesso ao ensino remoto. Então, acredito que isso facilitou bastante o trabalho do professor e, consequentemente, né, o acesso a esses estudantes. E a gente criou também um protocolo da educação precoce um pouco mais complexo, porque é um programa diferente, né, um programa voltado para bebês, de 0 a 4 anos de idade, mas que era um protocolo que, na prática, já estava sendo aplicado de modo presencial. Então, nós adequamos esse trabalho para o não presencial, e a gente tem monitorado em tempo real os feedbacks que as famílias têm. Eu acho que isso é super importante também, porque nós temos trabalhos sensacionais sendo realizados, e muitas vezes a gente perde um pouco disso, né, pelo fato de nós não registrarmos, de nós não qualificarmos isso do ponto de vista da gestão e darmos até visibilidade a esse trabalho tão bacana, tão bonito, tão exitoso que os nossos colegas professores têm feito, né, com tanto amor e com tanto carinho. Então, na Precoce nós temos esse protocolo de acompanhamento online. E para vocês terem noção, nós temos aí participação das famílias durante todas as semanas, desde que o ensino remoto começou, a partir do dia 13 de julho, né? E nós temos uma adesão de mais de 98% do número de crianças e famílias da educação precoce na rede. Então, nós temos aí 3.400 e poucos bebês sendo atendidos, e nós temos quase, se eu não me engano, 3.200, enfim, quase a totalidade de crianças sendo atendidas e de famílias reconhecendo e elogiando, né, e dizendo quanto esse trabalho ele é importante nesse momento, mesmo sendo realizado de forma remota. Então, eu considero esse dado, por exemplo, da educação precoce, extremamente relevante, né, ele nos empodera muito enquanto profissionais da área, né, não sei se vocês lembram, lá no iniciozinho, saiu até um documento, né, da gestão de pessoas dizendo que provavelmente os professores dos centros seriam movimentados, né, os professores de educação especial também seriam movimentados para outras carências. Então, foi uma questão, à época, que me preocupou muito, e a gente lutou muito mesmo, no sentido da palavra mesmo, né, defendeu muito a nossa área, porque a gente sabe que esses profissionais são extremamente importantes para os nossos estudantes, e sem dúvida nenhuma eu digo uma coisa a vocês, os nossos estudantes são os que mais sofrem com a falta de aula presencial.
né, eles sentem muita falta. Para muitos deles, a escola ainda é o único e principal espaço de convivência com o outro, né? A gente sabe disso. A gente gostaria que eles tivessem muitos outros espaços, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, ainda tem muitos estudantes que vivem, né, que têm alegria, que interagem e que estão juntos somente no espaço das escolas. Então, para eles é muito doído, é muito sofrido, tá longe daquele professor que ele conhece há muitos anos, né? Tá longe daqueles colegas com os quais eles fizeram tanta amizade e querem tão bem, tá longe daquele espaço físico, tá longe daquele local, né? Que muitas vezes, duramente, eles demoraram a perceber como sendo deles também, né? A questão do senso de pertencimento. Eu pertenço a esse local e esse local também pertence a mim. Né, ele não é só do estudante que não tem deficiência, ele é de todos nós, inclusive meu. Então, a gente sabe que o nosso estudante é quem mais sofre, né, com esse período de isolamento social e com esse período de suspensão de aulas presenciais. Então, a gente fica muito feliz de saber que, embora a gente tenha muito desafio ainda, alguns obstáculos, né, algumas inseguranças e algumas dúvidas, é muito bom quando a gente percebe que a gente está conseguindo superar muitas dessas dificuldades, muitos desses obstáculos. Então, assim, gente, acho que o meu tempo já deve estar acabando, né? Já acabou. Esse é um primeiro momento de muitos, né? Eu quero dizer que o trabalho da orientação educacional é extremamente importante. Eu tenho tido muitas reuniões com os diretores de unidades escolares e é unânime a fala desses diretores em relação à importância do trabalho dos orientadores. Muitos estudantes têm sido resgatados, né, têm sido acessados por uma insistência muito grande das equipes, do orientador, né, e eu agradeço muito pelo fato de vocês não desistirem deles, né, porque muitas vezes seria muito mais fácil desistir, né, gente? Falar, não conseguimos acessar, o professor não conseguiu acessar, o gestor não conseguiu acessar, então, tudo bem, quando as aulas retornarem, eles voltam à rotina normal, mas não. E a gente tem toda a convicção de que vocês estão buscando insistentemente, né, a gente tem informação de que vocês ligam, que vocês vão até a casa, alguns casos vocês, né, até fogem um pouquinho do protocolo e quando a gente vê, a gente recebe uma foto de um orientador educacional todo de máscara, com todos os cuidados necessários, com álcool gel na mão, mas ali na casa do estudante. Então é muito interessante a gente ver esse compromisso, né, essa preocupação que vocês têm, essa certeza de que cada um é importante, que nenhum aluno pode ficar fora desse processo. Então os diretores têm falado muito isso, eu acho muito bonitinho até. Uma vez uma diretora falou assim, Riane, a gente tem 4 estudantes que ainda não foram encontrados, né, que a gente perdeu totalmente o acesso a eles. Mas a orientadora educacional está lá firme, a gente vai conseguir e tal. Aí depois ela falou assim, Riane, um a gente já descobriu, está no exterior, um outro está na roça, não tem jeito, mas 2 a gente conseguiu trazer. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, porque cada um para a gente é precioso. E vocês, eu tenho certeza de que tem também esse entendimento, né, de que cada um é precioso e que cada um deve ser acessado e que cada família deve ser ouvida, né, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo muitas angústias nesse momento dessas famílias, por ocasião da consulta pública do nosso documento, a gente ouviu muitos depoimentos, né, de colegas, inclusive professores, mães de estudantes com transtorno do espectro autista, falando assim, Riane, como que eu faço? Eu preciso atender os meus alunos da escola onde eu trabalho, mas eu tenho um filho autista, eu tenho um bebê, uma criança pequena, né? Riane, eu ainda estou amamentando, e aqui em casa só tem um computador, Riane, o meu marido é da área da saúde, ele passa as noites fora, então ele chega e dorme o outro dia para descansar, e eu preciso cuidar das coisas da casa, a minha secretária não vem mais, né, porque está com Covid ou porque eu mesmo suspendi a vinda dela, então eu tenho que cuidar dos afazeres domésticos, e eu tenho que cuidar dos filhos, e tenho que cuidar do trabalho. Então a gente tem sido desafiado em todos os contextos da nossa vida, né, mas eu tenho percebido que a gente tem conseguido vencer cada dificuldade que se apresenta, né, e alunos que não têm computador, tem uma regional que fez até uma campanha de doação de notebooks, né, e estava o pessoal todo contente me contando que haviam conseguido tantos notebooks para os estudantes. Então, assim, são coisas que surgem que a gente não imaginava que iam surgir,
né? É a beleza do todo, né? De todos se ajudando, embora com dificuldades e às vezes até pensamentos divergentes em alguns aspectos, mas todo mundo dando o melhor de si, tentando acertar e tentando mostrar que é possível e fazendo e mostrando que é possível, né? Então, gente, agradecer a vocês por estarem também à frente desse trabalho com as famílias dos nossos estudantes, com os nossos colegas professores, com as equipes. Eu acho que nunca o trabalho da orientação foi tão importante, sabe? Assim, de estar mesmo assim, envolvido em trazer, em falar que é importante, não deixar que esse estudante fique excluído, falar que a família é capaz, né? Porque eu acho que tem muito isso também, né? A família não é, normalmente não é professor, né? Ali naquela família. A família não é, a mãe não é pedagoga, na maior parte das vezes, né? O pai não é pedagogo, não é professor. Então, é esse desafio que vocês estão o tempo todo enfrentando, de mostrar que essa família não é uma família de professor, mas é uma família que é capaz de acompanhar seu filho, que precisa, nesse momento, né, acompanhar o seu filho e possibilitar ele essa continuidade. E é bom que eles conhecem um pouquinho também o trabalho do professor mais a fundo, né, os desafios. Tem até alguns memes na internet, né? Acho que nunca também nós fomos tão valorizados enquanto professores, enquanto escola, do que nesse momento, porque a gente faz muita falta, né? A gente faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, agradecer, eu só tenho gratidão a vocês, agradecer mais uma vez as meninas, minhas colegas da Gerência de Orientação Educacional pelo convite, me colocar à disposição para outros momentos, tá, meninas? Para a gente poder conversar, ver os instrumentos. A gente fez formações com todas as regionais de ensino para preenchimento dos instrumentos, a gente fez formação com muitos professores, com os diretores das escolas para preenchimento dos instrumentos, com os coordenadores dos centros, supervisores educacionais. Então, assim, a gente tem feito ao máximo esse trabalho, embora a gente não consiga atingir todos, mas a gente tem feito várias oficinas, né, de construção de relatórios, de construção de planejamentos interventivos, para que a gente possa junto esclarecer as dúvidas que por acaso ainda surjam, aquelas que a gente nunca pensou que poderiam haver, e pensar juntos em soluções para aquilo que nesse momento a gente não consegue ainda, né, resolver, tá? Mas dizer que esse é o primeiro encontro de muitos, e contem aqui com a Diretoria de Educação Inclusiva e com a Subim, nesse processo que nós estamos construindo, e que, se Deus quiser, daqui a pouco a gente desconstrói, porque essa pandemia vai acabar, mas a gente, não é, Michele? A gente desconstrói esse processo remoto, mas a gente fica na certeza de que ele foi importante para o nosso crescimento, né? Acho que se a gente pode tirar algo bom de uma pandemia, que é tão difícil pensar em algo bom em uma pandemia, né? Mas eu acho que são duas coisas, né? A importância das relações sociais, de nós estarmos juntos, né? Eu acho que isso é unânime, né? Todo mundo parou para pensar em algum momento e pensa ainda sobre a importância de nós estarmos perto, do abraço, né? Do estar junto, do aperto de mão, de tudo isso. E também como o nosso trabalho é importante, né? E como ele é possível, como é possível a gente se reinventar como professor, como profissional da educação, e como o nosso trabalho, ele de fato merece um reconhecimento, né, por tudo aquilo que ele representa na vida dos nossos estudantes. Então, gente, é basicamente isso. Eu fico aqui na reunião, né, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, e aí a gente vai conversando, tá bom? Obrigada. Nós é que agradecemos, Riane, agradecemos muito mesmo, e realmente essa é a primeira de muitas reuniões, de muitos encontros, né, de articulação da gerência com a diretoria, né, com a Subim, com a subsecretaria como um todo, porque, na verdade, nossos alunos são os mesmos, né? Nós cuidamos dos mesmos alunos, apenas com olhares diferenciados e especificidades que nos trazem enquanto profissionais específicos, né? Específicos, orientadores e especialistas da educação inclusiva. Então, dizer que essa parceria, para nós, é muito importante mesmo. A gente costuma fazer o trabalho de organização, né, todo o planejamento e organização do trabalho da orientação educacional de maneira bem coletiva, né, desde lá da base
até todas as instâncias da própria SUBEB, e agora com uma outra subsecretaria, que é a SUBIM, né, aí com a educação integral, que para nós também a gente traz isso no nosso discurso, e mais do que no discurso, né, a gente traz o conceito de educação integral, desse indivíduo integral na nossa prática enquanto orientadores educacionais. Não sei se Isabel gostaria de falar alguma coisa a respeito das colocações da Riane, por conta até da sua apresentação, né? Se ela colocou, Riane trouxe aí para a gente a questão do caderno, né? Do caderno orientador. Acredito que vocês tenham conhecimento desse instrumento. Se não, depois, Riane, você pode socializar por aqui pelo chat ou mandar para a gente colocar no canal da gerência, mas acredito que esteja no site da secretaria, né? Sim, a gente vai colocar agora tanto o plano, porque eu tinha pedido até para o nosso assessor aqui deixar no ponto que, caso a gente precisasse, né, eu tivesse um tempinho a mais para estar mostrando, apresentando para quem ainda não conheceu, mas a gente pode sim colocar aqui para vocês tanto o plano pedagógico da educação especial para as atividades remotas, que vem trazendo toda essa questão que eu já levantei com vocês, né? Assim como o caderno que traz todo o detalhamento do trabalho remoto, considerando o local de atendimento, o tipo de serviço e atendimento que é oferecido, tanto quanto as especificidades dos estudantes. A gente vai tentar postar aqui agora, tá? Deixar aqui para vocês. Caso a gente não consiga, a gente manda pelo WhatsApp, aí eu posso mandar para o da Marina, enfim, vocês combinam. Pode, claro. Aí vocês compartilham no grupo que vocês devem ter de orientadores, acho que é até mais fácil, né, gente? Pode ser? Pode. Vou mandar para você agora, tá, Marina? Aí você compartilha com o pessoal e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Tá certo, Riane. Muito obrigada. Eu quero falar assim um pouquinho. Só para falar sobre o que a Riane falou, né, sobre algumas questões, assim, porque são tantas coisas que realmente a gente não lembra, né, são muitas coisas para falar, mas realmente o caderno deu um norte muito bom para a gente, né, nós fizemos uso do caderno, foram os professores como os professores nesse momento estavam, né, mais assim, com a melhor comunicação com a família mais diretamente, né, eles fizeram a aplicação do caderno, e aí trouxe um norte bem interessante para a gente poder realmente fazer um planejamento bem específico sobre as ações as estratégias, né, que a gente teria que utilizar durante esse nosso trabalho, né? E outra coisa também que ela falou sobre essa questão aí, quando vê o orientador a pessoa já ultrapassou, só orientador não, que eu já vi muito professor também. Porque é uma questão assim que foge. Quando a gente vê, realmente a gente já fez, né? Mas tudo dentro daquilo que realmente a gente precisa ter nesse momento, que são os cuidados, né? Tanto com a gente quanto com o outro, né? Mas tem alguns casos realmente que salta, né? Assim, a gente realmente precisa ir, a gente realmente precisa fazer, porque a questão do aluno, nesse momento, a gente sabe realmente a importância e o significado, né, da escola para eles. É isso, a gente visa muito isso, né, e quando a gente termina de pensar, a gente já foi, a gente já fez, né? Parabéns, mas é bom, Isabel. Mas a gente toma todos os cuidados. São algumas ousadias importantes na nossa vida, né? É porque, na verdade, também existe aquela situação. O aluno, ele estando na escola diariamente, a gente que está ali, a gente está sabendo, a gente está, inclusive, que a gente recebe muito, a gente acolhe muito as famílias. Às vezes, a família chega na sala, Isabel, você pode me atender? Eu posso falar com você? Às vezes você nem pode, mas você acolhe. E aí a pessoa traz, né, aquele momento é muito importante de falar alguma coisa que esteja acontecendo, alguma situação que esteja acontecendo, né, e querendo ou não, a gente cria esse vínculo, né, e aí não tem como, nesse momento, simplesmente falar bem assim, não, é uma questão de humanidade, né, ultrapassa um pouco os limites dos protocolos aí, né, mas é bem isso, né,
Eu gostaria, nesse momento, de pedir licença para vocês, eu vou ter que me ausentar. Foi muito bom compartilhar com vocês e me colocar à disposição, tá? De todos os colegas que precisarem, estou aqui. Gratidão. Deus conosco. Um beijo. A gente é que agradece, viu, Isabel, a sua disponibilidade, mesmo doente, de estar aqui. Gratidão. Nós é que temos a você nesse momento. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E se cuidem. Um beijo. Fiquem com Deus. Bem. Abraço, Isabel. Beijo. Emendar aqui uma fala tanto da Isabel quanto da Riane, né, que trazem esse panorama da educação inclusiva nesse momento de ensino remoto e especificamente o trabalho da orientação educacional. Gostaria de chamar a Elidiane, que é orientadora educacional do Centro de Ensino Especial de Santa Maria, que vem aqui também compartilhar o que tem acontecido lá no espaço onde ela domina, que é o espaço do Centro de Ensino Especial de Santa Maria, e aumentar esse caldo aqui, né? Aumentar esse caldo de experiências e de possibilidades do nosso fazer pedagógico. Bem-vinda, Elidiane. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Bem. Eu, lá na escola, sou conhecida como Eli. Estou lá desde dezembro de 2008. Eu falo que eu não escolhi o ensino especial, mas o ensino especial me escolheu. Eu sou apaixonada por minha escola. Quando eu cheguei lá, a escola não era colorida, igual é hoje, mas era uma escola cheia de vida. E eu fiquei o mês de janeiro todo lendo as histórias dos alunos da escola. E, mesmo sem conhecer os alunos, eu já passei a amar aqueles alunos. E vocês devem ter conhecido a Cláudia de Fátima Borges, foi minha diretora. E, na época, ela era pedagoga, a gente trabalhava na mesma sala. E a Cláudia, muito firme, quem conheceu sabe, virou para mim e quase me mata de medo. Ela virou para mim e falou: eu não vou ensinar trabalho para ninguém se a pessoa não quiser ficar. Se você quiser ficar, me mostre o que você quer. E me entregou uma pilha de livro. Então, eu passei meses ali no meu primeiro ano estudando. Eu estudava muito, eu observava tudo. Eu tinha umas falas. Tem até uma história engraçada que ela falava assim: fulano tem controle dos esfíncteres, fulano não tem controle dos esfíncteres. E eu, muito boba, fiquei com vergonha de perguntar para ela o que era isso. Passei um monte de tempo, mais de meses mesmo, tentando descobrir o que era controle dos esfíncteres. Aí depois descobri que é quando não tem controle ainda do xixi e do cocô, e eu me acabava de sorrir junto com ela disso, porque era tão simples, era só perguntar, mas eu já fazia tanta pergunta para ela, e como ela falava tanto isso, eu achava que era uma coisa bem boba, o que realmente é, né? Mas também eu não tinha nenhuma obrigação até então de saber. E quando eu conheci os alunos, eu já me encantei, e eu falava para todo mundo que eu trabalhava num lugar de superação, de renovação e de milagre. E eu não imaginava o que estava por vir na minha vida, né? Quando foi no final de 2009, eu engravidei, e a minha gravidez foi de risco, e eu fui surpreendida com a menininha apressada que nasceu de 5 meses. Então, minha filha foi prematura extrema, aí eu fiquei afastada do serviço, o ano de 2010 todo, passei por altas, tive que descobrir muitas coisas da secretaria que eu não sabia, mas também o fato de eu estar na escola, de eu conhecer os alunos lá da escola, me fez ser uma mãe corajosa, uma mãe que acreditava. Enquanto todos os médicos viravam para mim, me falavam para ir para casa, que minha filha não ia sobreviver, eu falava para eles que ela ia sobreviver sim, porque eu trabalhava com crianças tão pequenas quanto ela, e muitos já estavam na fase adulta. Então, eu me apeguei à vida dos alunos para a vida da minha filha. E o meu retorno para a escola em 2011 foi muito difícil mesmo.
O grupo de orientadores me ajudou muito, porque chegava na sexta-feira, é onde eu me desabava, onde eu chorava, onde eu sorria, onde eu contava tudo que estava acontecendo, mas foi um período muito difícil, porque eu retornei não só como orientadora, mas eu retornei como mãe. E eu não imaginava como era difícil ser uma mãe especial. A minha filha não tinha nenhuma dificuldade cognitiva e nem motora, ela tinha dificuldade na fala, falava bem diferente e era muito pequena. Então, a educação precoce ajudou o desenvolvimento da minha filha como um todo. E se eu já amava a escola, se eu já tinha um carinho muito especial pelos professores, eu acho os professores da educação especial um povo muito inteligente. Então, eu leio muito, eu estudo muito, porque eu quero alcançar eles. Quando eles falam, eu fico arrepiada, porque eles falam o que eles vivem, e eu quero ser igual, eu quero que as pessoas sintam isso também na minha fala, então eu estudo muito. E na época, eu vivia avaliando minha menina, e vivia pedindo os professores também para avaliarem. Mas o fato dela ter chegado na escola, o fato de eu ter me tornado mãe do ensino especial, também me tornou uma orientadora melhor. Eu passei a recepcionar todos os pais, eu tenho um contato muito bom com os pais mesmo. Os pais da escola, praticamente todos me conhecem. E quando eles chegavam na escola, a minha primeira fala era: seu filho vai crescer, seu filho vai conseguir, seu filho vai se desenvolver, porque a minha filha está aqui. A minha filha é aluna da escola, ela chegou aqui muito pequena, com 1 ano e aspecto de 4 a 6 meses, e ela começou a andar dentro da escola. Os primeiros passos da Catarina foi dentro do ensino especial. E eu tenho muita gratidão ao ensino especial. Já pensei algumas vezes em sair da escola, mas quando eu penso nos alunos, eu não consigo sair. O meu contato com a direção da escola, as minhas ações junto à direção, é muito boa. Eu falo para o meu diretor que ele é muito lerdo. Ele não está aqui mesmo, ninguém vai contar nada. Ele é muito calmo. Eu muito vou. Calmo. Não conta, não. Ele é muito calmo, e eu sou muito acelerada. Então, ele só para dar uma contribuição, é o Leandro, né? Isso. Gente, o Leandro é um encanto, gente. Ele é tranquilo, eu também sou muito agitada, né? Aí a gente está resolvendo alguma coisa bem agitada, ele harmoniza a reunião, ele harmoniza a conversa, né? É uma gracinha, o Leandro. Esse é o Leandro, gente. O Leandro, eu estou acelerada, eu estou correndo, eu estou querendo... Tá lá na Santa Maria e no Valparaíso ao mesmo tempo, e ele vira para mim e fala: calma, tudo vai dar certo. Então, eu tenho aprendido muito com ele. Eu nunca tinha tido diretor homem. Todas as minhas experiências de escola, que já tem aí quase 21 anos, foram com diretoras, e nós mulheres somos muito agitadas, né? Então, essa experiência com o Leandro está sendo muito válida para mim enquanto pessoa. A maioria das vezes ele nos acalma, nos desacelera, e outras vezes a gente tem que botar fogo no pé dele. Mas está fluindo, muito bom mesmo. A equipe da direção muito boa. Nesse momento, então, acredito que se não fosse eles, nós estaríamos com mais problemas, porque essa paciência, essa calma dele leva a escola a estar mais tranquila. Os professores lá da escola, como eu comecei a falar, eles são ótimos, e eles são muito diferentes uns dos outros, então eu preciso reconhecer o que cada um quer. Alguns querem a minha presença muito forte ali nos atendimentos deles, até mesmo no presencial, e agora muito mais. E outros não, outros querem resolver tudo, fazer tudo, eles só me chamam no último caso. E quando me chamam, eu tento ajudar, auxiliar de prontidão, porque eu sei que se eles estão me procurando é porque já esgotou todas as possibilidades. Principalmente o grupo dos professores de TEA. Eles são muito práticos, assim como os meninos gostam de rotina, eu falo que os professores são do mesmo jeitinho. Então, quando um professor do TEA me liga, na hora eu atendo, porque eu sei que já esgotou todas as possibilidades com eles, aí é a hora da orientação entrar. Esse ano, estou sentindo muita falta da minha amiga pedagoga da equipe,
a gente trabalhava em parceria mesmo. O nome dela era Marda, ela aposentou no final do ano passado, e esse ano eu estou só, literalmente, mas eu sinto muita falta dela porque a gente só se olhava. A gente se olhava e sabia o que falar para a mãe, a gente se olhava e sabia o que falar para um professor, e os alunos, alguns preferiam estar conversando com ela, outros preferiam comigo, era uma cumplicidade muito boa entre nós, então eu sinto falta disso nesse momento, mas tenho feito o meu melhor. Quando ela estava na escola, bem no início, 2012, por aí, nós abraçamos a inclusão de Santa Maria, porque eu ficava muito preocupada até pela minha filha, eu sabia que minha filha ia para a inclusão, e eu ficava preocupada com as escolas, então eu quis conhecer toda a educação infantil. E eu falo que eu e a Marda nos tornamos parceiras da educação infantil, e assim nós estamos até hoje. A minha relação com as orientadoras da educação infantil, com a escola, no geral, da educação infantil da Santa Maria é muito boa. Alguns abraçam a inclusão de verdade, realizam ali um papel muito bom, muito verdadeiro, outros nem tanto ainda, mas nós tentamos. Eu falo para os professores lá da escola que todos os alunos que saem da educação precoce precisam ter a oportunidade de passar pela educação infantil. Eu acredito na inclusão mesmo, eu acredito que eles podem se desenvolver e, se for necessário voltar para a nossa escola, nós vamos recebê-los de braços abertos, mas é preciso que eles tenham essa experiência lá com a educação infantil, que eles brinquem na terra, que eles joguem água um no outro, que eles recebam um grito até de para, chega, porque isso a gente não vê lá na escola tão frequente. E chega no final do ano... Eli, quando você for precisar do material, você nos avisa, tá? Por favor? Desculpa, se for Rose. precisar. Eu vou só falar por causa do tempo. Aí só o vídeo no final. Acende. Então, eu faço esse trabalho junto de transição, né, com a educação infantil, e mesmo nesse período agora remoto, é o que tem me preocupado, é como vai ser essa transição dos meninos, mas eu tenho tentado não ficar tão ansiosa com isso, deixar as coisas acontecerem. Eu vivi ótimas experiências com a inclusão, como orientadora, principalmente como mãe, então eu falo sempre que eu acredito nesse trabalho. E eu penso que nós, orientadores, precisamos mesmo reforçar isso dentro das escolas, reforçar que o aluno especial precisa estar em todos os locais, que já foi o tempo que eles estavam apenas no ensino especial ou apenas dentro de casa. Agora, nesse tempo remoto, eu precisei implementar os instrumentos de trabalho. Tenho muita dificuldade com as tecnologias. Eu gosto de papel e caneta. Eu escrevo tudo que vocês imaginarem, eu escrevo. Então, a minha dificuldade no momento está sendo essa, porque tudo que é feito agora é para enviar por e-mail, é para enviar para Drive. Aí, eu estou meio que trabalhando 2 vezes, porque eu escrevo e depois eu tenho que repassar tudinho novamente. Mas eu estou me adequando, estou aprendendo. Os professores da escola, nesse período, têm me surpreendido, têm me procurado até mais do que eu esperava. A escola está com um número muito grande de professores novos, então, como a gente já conhece todos os alunos que estão na escola, então eu me ponho à disposição deles, eu conto a história deles, falo um pouquinho como eles são, falo das boas características desses meninos, e eu procuro sempre falar o que é bom nos pais, porque, como a Isabel falou, os pais especial, as mães especial, eles já têm problema demais na vida, para a gente ficar levando mais problema. Então, o máximo que eu puder fazer para apoiar os pais, eu faço. O meu trabalho é mesmo voltado para eles. Eu falo que eu sou a protetora dos pais e dos alunos na escola.
Porque eu não admito que nenhum professor fale de um pai ou fale alto com o pai, porque a gente não sabe como é a noite deles. Então, eu sempre falo isso para os professores. Tenta se colocar no lugar. Muitos pais aqui não dormem 1 minuto à noite e tá aqui de manhã para trazer os meninos. Então, nós temos que respeitá-los muito. E eu procuro mesmo, não faço isso só de fala. Eu procuro respeitá-los mesmo. E a minha relação com os pais é muito boa mesmo. Mesmo antes dessa pandemia, eu tenho o número de todos os pais da escola arquivados no meu celular. O meu número também é exposto para eles, para o que precisar. E eu tenho falado muito com os alunos, alguns, né, que os maiores, que já conseguem esse contato com a gente. Eles me ligam com os problemas deles e eu procuro orientá-los da melhor forma. E os problemas são os diversos, que acredito que sejam os mesmos que a maioria dos outros orientadores. Eles estão com saudade da escola, eles não entendem por que não podem ir à escola. Inclusive, uma aluna nossa fugiu de casa e foi parar lá no portão da escola, vestida de uniforme e tudo mais, porque ela falou que tinha certeza que o tio dela estava mentindo para ela, que ele que não queria levar ela para a escola. Então, a minha conversa toda semana é essa com os alunos. Alguns estão com saudade dos amigos, outros com saudade dos namorados, e que a minha sala é o point. Eles trocam de namorado muito rápido, eles não sofrem, a gente deveria aprender isso com eles. Eles namoram entre eles, daqui a pouco ele termina esse namoro e a vida segue, todo mundo continua amigo, ninguém na escola fica sem falar com ninguém porque houve uma troca de casal. É muito interessante isso neles. A vida deles amorosa é muito resolvida, até. Então, eu permaneço com essa conversa com eles, mas agora por telefone. Tem aqueles, tanto os alunos quanto os pais, com depressão. Então, eu tenho trabalhado muito a saúde mental, tenho reforçado ali para eles que eles precisam se cuidar, precisam se tratar, que precisam falar. E eu faço esse momento de escuta, à medida do possível, e encaminho para os colegas, os parceiros. Alguns têm resistência no primeiro momento, mas a maioria tem procurado, porque esse momento não está fácil para ninguém. E eu sempre falo para eles que eu preciso de terapia e acredito que vou precisar sempre. E isso dá um ânimo para eles, porque acho que eles pensam, se ela precisa, se ela vai atrás, por que eu não vou? Infelizmente, esse ano nós tivemos algumas perdas na escola, nós perdemos 3 alunos, perdemos uma mãe, perdemos uma avó muito frequente na escola. Então, eu tenho dado apoio para essas famílias, eu tenho conversado muito mesmo com as famílias. Tem dia que eu só escuto, eles me ligam e eu apenas escuto, outro dia a gente chora junto, outro dia eu falo, e assim a gente tem seguido esses últimos 6 meses. A fala de todos é de dor e de saudade, e isso aí eu posso falar, a Rose conhece minha história, sabe, que eles me procuram porque eu vivo isso. Eu falei da minha filha no início, que foi aluna, em agosto de 2015, minha filha estava com 5 anos e 6 meses, e eu literalmente levei uma rasteira da vida. A minha menina teve morte súbita infantil, e o meu apoio foi a escola. As pessoas não queriam que eu voltasse a trabalhar, pelo ambiente, porque era tudo muito a cara dela. Ela já estava na educação infantil, mas, assim, ela ia muito na escola comigo, mas eu optei, até por ela mesma, pelos alunos, eu optei em permanecer na escola, eu optei em estar mais junto dos alunos, eu optei em estar mais junto dos pais. Porque, infelizmente, a maioria dos pais ali da escola vão passar por esse processo, outros não, outros os filhos que vão passar, e eu tento estar muito perto deles,
e falar para eles que a vida não acaba aqui, é o que eu acredito, é o que a maioria também acredita, e eles me fazem sentir isso, eles me fazem sentir o céu, me fazem ser uma pessoa melhor, me faz acreditar mais na humanidade, porque eu sempre falo que para estar dentro do ensino especial e a pessoa não mudar, a pessoa não ser uma pessoa melhor, ela não consegue ficar. Então, eu acredito mesmo que a escola tem me transformado. Eu estou lá desde 2008 e quem me conheceu antes, dentro de uma escola, e me vê hoje, sabe que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Sabe que eu escuto muito mais hoje e que eu tenho muito mais tempo para os pais e para os alunos hoje. Eu sou muito apaixonada pelo ensino especial. Eu já quis sair de lá algumas vezes, mas quando eu relembro as nossas conversas na reunião de orientação, aí eu vejo que eu não posso sair, porque os problemas de professor são todos iguais. Os professores que não nos procuram, que não aceitam o trabalho da orientação, vai ter em qualquer escola, e tem na minha também, mas eu tenho aprendido que eu ajudo quem quer ajuda, eu apoio quem quer apoio, e isso tem me feito muito bem, e tem feito bem para eles também. Mas quando eu penso nos alunos, eu não quero sair, eu quero muito mais do que eu ensino. Eu ouço muito mais do que eu falo, e isso me faz uma pessoa melhor. Eu me sinto privilegiada, na hora que a Rose me ligou, eu fiquei mesmo emocionada, porque eu gosto de falar dos meus alunos, eu gosto de falar que eles são um sucesso total, eu gosto de falar que eles são os melhores, porque realmente eles são. Eu gosto de falar que se a Santa Maria tem brilho, o brilho começa lá no ensino especial. E hoje eu só tenho a agradecer vocês por me ouvirem, por poder compartilhar tanto a minha história de profissional, quanto um pouquinho da minha história de vida com vocês. É uma gratidão muito grande que eu tenho. E fiz aí, essa semana nós estamos em... Sexta-feira nós vamos ter o 10º desfile Festa Especial. Eu convido vocês a assistirem, vai ser pelo YouTube da escola, Centro de Ensino Especial Santa Maria, às 15 horas. Então, nós estamos muito envolvidos nesse processo, já tem 2 semanas. E semana passada eu fiz alguns vídeos para a escola e a saudade aumentou. Aí, nesse final de semana, me envolvi em um vídeo que eu vou apresentar aqui para vocês. E como eu sou feliz nessa escola, e eu espero que através desse vídeo vocês possam ver como minha escola é harmoniosa, como minha escola é colorida, como meus alunos são felizes e como eles transmitem vida. Aí eu peço a Rose para colocar o vídeo para vocês, foi feito com muito carinho. Poucas fotos eu estou, mas eu quero que vocês saibam que eu estou em todos os eventos da escola. É porque eu não apareço nas fotos, porque eu meio que fujo das fotos. Eu estou voltando a aparecer em fotos por agora. Mas nos últimos anos eu não queria aparecer muito em fotos, então tem poucas fotos minhas. Mas em todos os eventos eu estava presente. Eu agradeço a vocês pela escuta. Gratidão mesmo. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal.
Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual, ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. O vídeo não foi completo. A tecnologia faz essas coisas com a gente. A minha filha é aquela primeira que apareceu lá e ficou um tempinho ainda. Aquilo ali foi um tempo que ela era aluna da escola. Ainda bem que apareceu ela, porque eu queria mesmo que vocês conhecessem. E eu tinha feito um vídeo maior com todos os alunos da escola, mas infelizmente não passou. Mas eu acredito que vocês sentiram e perceberam como é o ensino especial da Santa Maria e quem sou eu, orientadora do ensino especial da Santa Maria. Gratidão, gente. Nossa, chorou. Eu estou aqui, Eli, pensando e refletindo depois de toda essa sua fala, com a fala da Isabel, com as questões que Riane colocou também, né, de organização do ensino especial nesse ensino remoto, né, no tempo agora de pandemia, e me perguntando, assim, especificamente para você, sabe, Eli, eu queria, acho que não vou ter essa resposta, porque isso aí é coisa do Criador, talvez, mas queria muito saber qual das duas é mais especial. Se você, por ter tido uma filha para além do especial, ou ela, né, por ter tido uma mãe para além de especial. Muito obrigada, viu, Eli, por compartilhar, além da sua experiência profissional, né, por compartilhar com a gente um pouco da sua vida, um pedaço da sua existência aqui nesse momento. E muito feliz por você ter tido essa experiência maravilhosa de ter contribuído, de ter sido uma pessoa tão especial para sua filha e agora está sendo uma pessoa tão especial para os que te circundam dentro da escola. Nós é que agradecemos, nós é que estamos imensamente gratos por você estar aqui, por ter nos brindado com todo esse relato. Obrigada mesmo. É isso, gente. Ensino especial, né? Pura emoção, sempre, sempre. Renatinha, que bom te ver. Você quer falar? Fala comigo. Muito feliz e emocionada por fazer parte desse grupo fantástico, que são de orientadores do Centro de Ensino Especial. Ser orientador já é algo, assim, fantástico, né? Não tenho nem o que falar. Ainda mais de um grupo desse, arrepiada, emocionada. Muito obrigada, gratidão, que tarde de aprendizado. Eu estou aqui encantada com tanto aprendizado. Muito obrigada. Gratidão a todos. Nem ia abrir a câmera, porque olha como que eu estou. Mas eu falei, não posso ficar sem abrir. Gratidão. Linda, linda sempre, Renata. Linda sempre. Amo vocês. E nós a você. Mais alguém gostaria de falar, comentar, sugerir, ou simplesmente verbalizar o que está no coração? Eu quero agradecer, Eli, por você fazer parte da minha vida, por você conversar comigo quando eu preciso, por você estar aqui conosco hoje.
Muito obrigada. Eu quero falar de novo. A Riane ainda está aí? Eu queria agradecer a Riane. Eu queria agradecer a Riane, porque no início dessa pandemia surgiu o assunto de que as pessoas do centro iam ser remanejadas, né? E eu não sei como uma mãe lá da minha escola ficou sabendo disso antes de eu saber. Eu não sei quem contou isso para ela, não sei onde ela viu, enfim. E ela me ligou no desespero total, e eu virei para ela e falei, não, nós temos pessoas acima de nós que vão falar por nós, eu tenho certeza, eu coloco minha mão no fogo por elas. E, graças a Deus, eu não fui decepcionada. Quando o Leandro falou que você lutou muito por nós, que falou mesmo por nós, eu falei, não, mas eu já sabia que seria assim. E eu realmente sabia. Obrigada. Obrigada por acreditar em nós, obrigada por acreditar na orientação educacional. Porque se você está aí e não acredita no ensino especial, talvez o centro de ensino especial tivesse mesmo fechado as portas. Eli, obrigada, viu, pelo carinho, viu? Fico muito feliz mesmo, pela confiança de cada um de vocês, viu, pelo depoimento. É isso que move o mundo, né, meninas? A gente que está na gestão sabe a dificuldade que é. E a gente só termina a reunião chorando. Mas é exatamente assim, eu só saio chorando dessas reuniões. A reunião de hoje é que a câmera não está ligada, viu, gente? Ainda bem, eu tive essa sorte de ser desculpa, porque a câmera aqui, na verdade, a câmera do computador não funciona, que bom, né? Porque a gente se emociona mesmo, né? Esse é um tema que é muito sensível mesmo, acho que para todo mundo, né? Ele toca os nossos corações, as nossas almas. Acho que nós que escolhemos ser educadoras, nós temos, enfim, uma sensibilidade para essas questões, ou deveríamos ter, né? E toca mesmo. Acho que cada uma teve o seu momento de precisar fechar a câmera ou não, mostrar as lágrimas, né? Eu acho que a gente teve muitas reuniões com emoção, porque a gente estava naquela correria de vai funcionar ou não vai funcionar, e a de hoje é uma reunião com emoção, porque toca, né? Porque toca o coração e a alma, sensibiliza e acolhe, né? Então é muito bom. Eu gostei muito da reunião de hoje, da gente poder ter tido falas tão complementares. Eu senti muito isso, assim, né? Cada uma das três que trouxe hoje, né, um pouquinho, e também o Pedro, né, com a Fátima, cada um contribuiu à sua maneira, com uma experiência, com uma história bem diferente, com pontos de vista bem diferentes, e todos complementares, e todos em prol de um bem comum, né, que são os nossos estudantes. E nesse caso, estudantes que têm uma história de vida permeada por questões que são diferenciadas, né? Que trazem essa questão de uma dinâmica familiar que é diferenciada, né? Que tem questões relacionais que são diferenciadas e com os quais a gente precisa aprender, como ele trouxe, né? Então, que tem um brilho todo especial, né? E que tem também sensibilidades todas especiais, né? E aí ele trouxe a contribuição à história de vida dela e também a questão da situação das famílias e dos próprios estudantes na escola dela, né? Eu acho que essa é uma questão, quando acontece nas escolas regulares, da gente, de algum estudante falecer, é uma coisa que marca a escola inteira, e aí você ouve um depoimento desse, que esse ano a escola já perdeu 3 estudantes, né? Então, assim, é um segmento em que a gente tem cada conquista com um brilho muito maior
com uma emoção muito maior, e ao mesmo tempo permeada disso, de medos, de dores, de frustrações, né? Então é com muita emoção mesmo, não tem como ser diferente. Então, só agradecer a todos e todos que participaram hoje. Eu queria ainda destacar assim, uma coisa que eu acho que é comum, assim, que conecta as falas, né, do dia de hoje, e que eu acho que talvez tenha ficado muito forte, né, nesse encontro de hoje, mas que eu acho que é algo que é um aprendizado e que é um chamado, na verdade, de aprendizado para todos os educadores, enfim, para todo mundo que vive a realidade de escola, né? Não só os educadores, como também, né, a comunidade, de modo geral. Que é o quanto que a escola ela é um patrimônio afetivo, né, de todo mundo que tem essa vivência, que pisa ali nesse chão, né? A gente está afastado dos muros da escola, a gente não está no nosso contorno, né, do território, mas a escola continua tendo um lugar afetivo muito importante no ensino especial, mais do que nunca, né? Acho que tanto na fala da Bel, né, como da Lidiane traz isso. O quanto que... Eu fiquei emocionada muito na fala da Bel, quando ela falou assim, teve a reunião com os pais, e foi terminando a reunião, e foram começando a aparecer os estudantes junto com as suas famílias, né, e a alegria deles, e o quanto que foi emocionante esse reencontro, né, o quanto que a escola, né, enfim, eu acho que em várias falas isso apareceu, a Riane também falou um pouquinho, a Lidiane também, de quanto que a escola para o estudante, né, necessidade especial, e que está ali dentro do centro, quanto que esse espaço é um lugar de socialização, né, de construção enquanto sujeito, não só numa perspectiva cognitiva, de aprendizado de fazeres cognitivos, né, mas tem também uma questão assim, de... Eu abri a câmera, aí ela foi... que tem uma questão assim de vivência, mas de vida com sentido, da escola ser um lugar onde vai significando a socialização e a existência desse sujeito. E eu acho que torna a escola, enquanto espaço afetivo, ainda mais relevante, e fico feliz de isso aparecer dentro desse ciclo, né, de encontros que a gente está fazendo, porque eu penso que é esse o grande desafio do momento, da escola se ressignificar enquanto patrimônio na vida do estudante, para além dos saberes formais, né, de conteúdo. Então, muito obrigada, meninas, por oportunizar, né, essa reflexão, enfim, me dar esses gatilhos aqui, eu saio com o coração inundado pela experiência. Gratidão. Muito feliz, realmente muito feliz com esse nosso segundo encontro, né, de articulação pedagógica voltada para a educação especial. Obrigada, gerência, obrigado a todos vocês, orientadores, atuantes no ensino especial, na educação inclusiva. Obrigada, Riane, obrigada, Luana, obrigada às nossas intermediárias que passaram por aqui também. A gente se despede por aqui, na certeza de que a gente vai se encontrar, né? Seja virtual ou seja presencial, com certeza. Obrigada pela tarde, gente. Um grande beijo. Gratidão.